Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é o 11 São Paulo, 974012235, um telefone à sua disposição também, São Paulo, 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, é empresário Ciro Moura, que é presidente estadual do PTC. Doutor Ciro Moura, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, boa tarde, ouvintes do programa Gente que Fala. E quero mais uma vez ressaltar os meus companheiros. Sempre seleto esse programa. Meus parabéns. Ciro Moura, o que é PTC? Traduz para a gente mais uma vez. PTC é Partido Trabalhista Cristão, que parece um partido novo. Nós o fundamos em 85. Isso, então, estamos chegando aos 30 anos. Né? Maravilha. Ele vem mudando de nome ao Partido da Juventude. Sim. O que então vocês entendam que nós já fomos jovens. O pessoal hoje não acredita mais, mas nós já fomos. Aí resolvemos mudar o nome contra a minha vontade. Não, aí não, ainda com eu votei a favor. PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Aí resolve-se mudar o nome para Partido Trabalhista Cristão e eu fui contra. Até porque eu acho que Partido da Reconstrução Nacional é extremamente adequado ainda hoje, porque não mudou nada. Se alguém falar que mudou, eu concordo, só se ele falar que foi para pior. Também conosco o empresário Fábio Leles. Fábio Leles, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde a todos da bancada, boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, como o Dr. Ciro falou, é uma bancada sempre seleta, tá? E vamos conversar bastante hoje. Quando eu digo Fábio Leles, teu nome traduz um dos endereços mais tradicionais da gastronomia de São Paulo. Estou correto? Está correto, muito obrigado. Meu pai, João Leles, que fundou o restaurante em 1981, né? Vai fazer 34 anos agora. E é uma luta, todo mundo sabe que está vivo até hoje, ser prestigiado numa economia tão dura quanto a do Brasil e com tantas opções de restaurantes em São Paulo, é sempre gratificante a gente passar mais um ano de vida feliz. Fábio Leles, sócio da Leles Tratoria. Também conosco hoje, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, é o CREMESP, doutor Braulio Luna Filho. Doutor Braulio, obrigado por estar presente. É uma satisfação estar aqui, principalmente em companhias tão representativas nas suas áreas de atuação. O senhor é cardiologista? Sou cardiologista. Então eu começo conversando com o senhor, que acaba de assumir a presidência do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o senhor que é conhecido por sua visão que foge ao corporativismo, foca em interesses dos cidadãos e também opiniões contundentes, principalmente qualidade das faculdades de medicina. Como é que aborda, como é que o CREMESP vê uma situação dessa no momento? Então, essa é uma das contribuições que o Conselho Regional de Medicina procura fornecer à sociedade. Que o Conselho Regional de Medicina não é um órgão de defesa do médico, é um órgão de defesa da medicina. É um órgão de defesa da boa prática médica em interesse da saúde do cidadão. Então, sendo assim, ou seja, a nossa responsabilidade é muito ampla. E uma das áreas que nos atinge principalmente é que, semanalmente, toda sexta, noite, sábado, nós fazemos julgamento de colegas médicos que cometeram infração, que nós consideramos ética e que na linguagem comum se chama erro médico. E o que nós presenciamos nos últimos 20 anos é que houve uma deterioração na formação do médico brasileiro, né? Isso tem a ver com a qualidade das escolas médicas. Então, há 10 anos, o Conselho Regional de Medicina realiza essa avaliação de maneira sistemática e, lamentavelmente, a gente sofre em constatar o óbvio, ou seja, é preciso haver uma intervenção que melhore a qualidade da formação médica nesse país. E a gente tem atuado dessa maneira. Doutor Braulio, o senhor assumiu quando? Eu assumi agora, praticamente no dia 2 de janeiro, né? E eu tenho 15 meses pela frente e eu pretendo estar à altura da minha responsabilidade. Agora, a pergunta específica. Qual a reação do senhor quando abre o jornal de manhã e vê lá
mãe e filha morrem por erro médico. A fulana foi fazer uma plástica, erro médico. Como é que alguém do CREMESP, alguém que tem nas mãos, no momento, né, de dirigir tudo isso, reage quando vê essas notícias? Então, é lamentável. Toda vez que a categoria médica é atingida, né, por atos individuais, né, e muitas vezes esses atos individuais são difíceis de ser avaliados por uma pessoa leiga, porque o ato médico é um ato complexo na maioria das vezes. Ele depende das condições de trabalho, da formação do médico, da maneira como ele interage com o paciente. Muitas vezes a linguagem médica não é bem acessível e as pessoas não são treinadas a lidar com isso. Qual é o grande problema hoje em dia? É que a maioria dos colegas cada vez mais se distancia do paciente porque acredita na tecnologia. Esse é um grande viés, que é um grande avanço, né? E se conversa muito pouco, se transmite muito pouco do ponto de vista da informação. Por outro lado, a ciência, que é um grande ganho da humanidade, dá uma sensação de pleno poder. Mas a ciência médica ainda é falha, né? Ou seja, a maioria das situações médicas nós não temos resposta adequada. Elas dependem de variações individuais, né? Então, esse é o dado complexo. O dado lamentável no país é as estruturas onde os médicos trabalham, né? Diferente que se você tem condições de ir para um hospital de renome, como existe. Mas, na maioria das vezes, não é essa a situação do brasileiro comum. Ele vai para estruturas do Estado, do município, muitas vezes da saúde complementar, que são inadequadas à boa prática médica, né? Que não permite que o médico exerça a profissão na sua plenitude. Então, você cria um cenário que acontece o erro médico. O erro médico não é uma qualificação da medicina brasileira. O erro médico acontece no mundo inteiro e ele é complexo. No Brasil, provavelmente ele aconteça de uma maneira mais agressiva, né, dado a discrepância das relações sociais e das condições econômicas das pessoas, né? Doutor Ciro Moura está apreensivo aí, ouvindo o doutor Braulio. Mas eu estou mais apreensivo com algo que se estende disso. Se nós tivéssemos hoje com algum problema com os médicos, já é um problema. Mas o que mais me preocupa, que é um problema com os brasileiros, de má conduta. Perdeu-se valores, dignidade, entende? Então não é algo exclusivo dos médicos. Se fosse só os médicos, e é muito fácil dizer, são os médicos, mas o doutor fez questão e eu concordo, e as condições que os médicos recebem. Então, você tem que olhar o lado esquerdo e o lado direito. O 1, o 2, o ponto e o contraponto. Mas a grande preocupação, por isso talvez você tenha me notado apreensivo, é que eu me preocupo que tudo aquilo que eram valores que nós recebíamos e aceitávamos, se perderam pelo tempo. E desculpe a dureza das minhas palavras e problema dos mais novos que eu continuarei a acompanhar, porque o futuro é dos mais jovens. Eu já sou da turma dos antigos. Comecei a contar uma história para o doutor, ele não sabia se chorava ou ria. Quer dizer, então, eu sou um jeito antigo. Mas aquilo que meu avô falava já era. Experiente. Mas no Brasil, essa é a grande preocupação, doutor. Vamos usar o termo, por favor, doutor Ciro. Experiente. Não, antigo. Velho nunca, antigo. Jovem é o Leles. Hoje, o jovem há muito tempo. O Leles, eu lembro do pai dele, como agora vejo ele lá, porque eu sou sócio quase remido lá do Leles, com muito prazer. Tá certo? Com relação então, eu quero à chamar o Zancopé, deixa eu só concluir dizendo o seguinte: doutor, nós temos uma doença que eu tenho chamado, o brasileiro sofre de uma doença chamada ralé mental. O Brasil se transforma numa ralé mental, sem valores, sem conceito de nada, em tudo. Então, esse é o grande ponto que nós temos que nos preocupar. Quem? Todos nós. Leles. Doutor, tudo que o senhor disse eu acho que é muito pertinente, principalmente quando o senhor fala que os médicos se afastaram um pouco do contato mais pessoal, vamos chamar assim, com o paciente. Eu quero só entender uma coisa que às vezes me causa um pouco de revolta quando eu vejo uma notícia, e qual que é o peso que o Conselho dá para essa situação, o que é um erro e o que é uma negligência. Porque às vezes a gente vê um erro médico, no meu entendimento, é um médico que ele está composto de todos os aparatos necessários para ele fazer um bom trabalho, e acontece no decorrer da situação um erro. Isso para mim é um erro. E tiver, às vezes, por exemplo, no caso de uma cirurgia plástica, foi dito aqui, que eles fazem cirurgia plástica em quintais, vamos chamar assim.
e depois fala assim, foi um erro médico. Isso aí não é erro, é um crime, né? É pura negligência. Porque mais do que qualquer situação, o médico sabe quais as condições ideais de fazer qualquer tipo de procedimento. E qual que é o peso que se dá isso quando chega a vocês? Não, do ponto de vista do Código de Ética Médica, o erro médico ele pode acontecer em 3 circunstâncias. Imperícia, o indivíduo é incompetente, ele não tem o conhecimento adequado, ele não tem o preparo adequado. Isso é imperícia. Ele pode ser negligente, ou seja, ele não valorizou determinadas queixas do paciente. Ele é negligente. Isso é erro médico. Ele não pode ser negligente. E outra coisa, ele é imprudente. Ele fez ou não fez aquilo que deveria fazer, por imprudência. Falou, não vou fazer, eu vou fazer porque eu sei fazer isso e ele não tem. Isso é imprudência. Então, essas 3 coisas é considerado erro médico. Né? Ou seja, quando acontece dessa maneira, é lamentável. Porque o médico tem um treinamento longo, o curso médico é no mínimo 8 a 10 anos. O indivíduo tem que estar preparado para isso. E ele tem que se manter atualizado. A medicina moderna permite que você se mantenha atualizado. Os acessos hoje à informação é muito grande. O grande problema é o quê? É um indivíduo que sai da escola despreparado. Isso eu posso dizer a você que no estado de São Paulo, mais da metade dos médicos sai dos 6 anos básicos de formação despreparado. Eles não conseguem serem aprovados numa prova de nível médio a fácil que o Conselho realiza. Né? Eles não conseguem. Então, isso demonstra o quê? Um problema sério no órgão formador, né? Que não está avaliando de maneira adequada. Então, esse é o grande problema. Doutor Braulio, até para poder esclarecer, é sabido que a OAB, né, quem não tem a OAB não pode advogar. Da mesma forma acontece na medicina, quem não tem o registro do CREMESP, quem não passa numa prova do CREMESP, não sei se é esse o órgão correto, também não pode exercer a medicina? Lamentavelmente, nós não temos essa autoridade. Ou seja, a lei que criou os conselhos não deixa claro isso. Ou seja, diferente, a lei que organiza a atuação dos advogados permite que a OAB faça uma prova e defina se você tem condição ou não de ser advogado. Lamentavelmente, na área médica, nós não temos isso explicitado. O Conselho, por uma exploração do nosso Código de Ética, da nossa lei, resolveu fazer uma avaliação que no início era voluntária. As pessoas se submetiam a fazer. Há 3 anos atrás, com o apoio da nossa assessoria jurídica, nós resolvemos exigir que ele faça a prova. Ele é obrigado a fazer a prova, ele não é obrigado a ser aprovado, porque a lei não deixa claro isso e a gente foi aconselhado a não colocar isso. De maneira que nós estamos na seguinte situação, nós avaliamos o aluno, o egresso da escola médica, todos eles fazem, nós sabemos que ele não tem condição adequada de exercer a profissão médica, né? Assim. Mas nós somos obrigados a dar carteirinha. Então, essa é a discussão que eu gostaria que a sociedade começasse a levar à frente. Não é possível que um indivíduo que vai lidar com a vida do outro saia da escola despreparado. O seu órgão de classe, que defende a boa prática médica, identifica que ele não é preparado, e eu sou obrigado a aceitar que ele exerça a profissão médica com grande risco para a população, porque qualquer juiz vai dar o direito dele a exercer a profissão médica, mesmo sendo incompetente, porque a legislação não é clara sobre isso. Essa é a minha contradição. Lamentável. Conosco hoje o empresário Fábio Leles, que é da Leles Tratoria, o doutor Braulio Lima Filho, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP, e o Ciro Moura, que é presidente estadual do PTC. Leles, São Paulo é conhecidíssimo, né? Visitado por brasileiros em 2014, segundo a Viajanet, é um dos principais motivos indicados pelos entrevistados a gastronomia. A maior cidade do país tem 70 mil bares e restaurantes, nos quais trabalham diretamente cerca de 630 mil pessoas. A culinária paulistana vem crescendo no conceito internacional através de nomes premiados, casas. Leles Tratoria se enquadra exatamente nesse perfil que eu estou descrevendo. É extremamente tradicional, mas como é que é a análise do Fábio Leles nesse conceito que nós expressamos aqui? Nós somos, podemos dizer assim, somos muito tradicionais da cidade, 34 anos de vida numa cidade como São Paulo, com tantas opções, não é fácil, mas tem alguns dados que são importantes serem ditos, né? A cada 100 restaurantes que abrem, tá?
por ano em São Paulo, 50 fecham nos seus primeiros, eu tenho até aqui os dados bem claros, né? Fecham nos seus 50 fecham nos primeiros 2 anos, 75 nos 5 primeiros anos e 97 nos próximos 10 anos. É muita coisa, tá? Quer dizer que a cada 100 que abre, 3 sobrevivem mais de 10 anos. 3 sobrevivem mais de 10 anos. Eu acho que isso aí tem muitas vertentes, mas entre elas, a má fiscalização. Muitos bares e restaurantes que abrem na cidade não têm sequer 50% dos pré-requisitos para permanecerem abertos. Entre eles, a acessibilidade, que fala-se muito hoje em dia, deficientes físicos, entre outras coisas mais, tá? Abre-se a toque de caixa, vão se abrindo um em cada esquina. Os que estão mais adaptados e que estão dentro da lei sofrem com essa situação, tá? E esses novos roubam uma fatia de mercado até certo tempo, não dá para se datar exatamente qual, e com isso vai pulverizando o mercado cada vez mais. Agora mesmo, com a vinda da Copa do Mundo, acabamos de passar por ela, a expectativa nossa, principalmente dos restaurantes, era de ter um acréscimo de pelo menos 50% na nossa frequência, tá? Haja dito que a grande frequência foi dos bares, não dos restaurantes em si. Eu não tenho dados específicos para poder dizer se toda a área de São Paulo ou Brasil foi dessa forma, mas nós, posso dizer pelo lugar de setoria, teve uma acréscimo aproximado de uns 20% na sua frequência normal. Sim. Tá? Isso eu acho muito ruim. Eu acho que falta investimento, por exemplo, da própria prefeitura de divulgar isso. Eu lembro que eu estava há pouco tempo atrás vendo um programa de televisão a cabo e eu achei muito interessante, assim, a Visite Bogotá. Falando que tinha em Bogotá de bom para se fazer a gastronomia de Bogotá, o turismo de Bogotá, esse tipo de situação. Eu acho que não tem esse tipo de investimento. E São Paulo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é só uma selva de pedra que não tem atrativos turísticos aqui dentro. Não é só a gastronomia que é turística aqui dentro de São Paulo. Tá? Eu acho que a gente tem museus, acho que a gente tem, com certeza absoluta, alguns parques muito interessantes para se conhecer. A moda de São Paulo hoje é reconhecida, o Fashion Week, como um dos maiores caminhos da moda do mundo. Tá? Então, os restaurantes, os bares que sobrevivem, que estão enraizados na cidade, eles vivem muito, principalmente, da confiança que nós passamos para os nossos consumidores, para os nossos clientes. Tá? E acho que isso vai gerando cada vez mais credibilidade e dando força para nós permanecermos vivos. Doutor Ciro é habitué do Lelis Trattoria, doutor Ciro? Graças a Deus. Que bom. Também, pois não. Mas é realmente uma luta. E a gente sente no ar que hoje vocês passam por um momento de baixa. Sim. Então, esse é o problema que existe no Brasil. Você presta muita atenção nas pingas que o sujeito toma e não vê os tombos que ele leva. Eles estão firmes aí há 34 anos e eu posso atestar a qualidade. Por isso já vou lá há quase todo esse tempo. Muito apesar obrigado. De eu ser mais novo que o restaurante. Também conosco o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, recém-eleito deputado federal, Floriano Pêssaro. Prazer tê-lo aqui. Prazer imenso estar aqui com vocês, com essa bancada maravilhosa aqui. Tivemos recentemente aqui as vésperas da posse. É verdade, é verdade. Depois da campanha eleitoral. Uma pergunta, não posso deixar passar. Você foi eleito, muito bem votado, né? E aí tomou posse e já se licenciou para ser secretário. O que faz alguém que luta tanto para conseguir um mandato, né? Deixar o mandato e exercer um cargo executivo? Eu, por exemplo, vamos supor que tivesse votado no Floriano Pêssaro. Eu não gostaria que abandonasse. Eu votei para ele ser deputado. Como é que você analisa isso? Bom, igual a você, tem vários que se manifestaram publicamente nas redes sociais, num determinado momento, insatisfeitos com a decisão que foi tomada nesse momento. Duas observações. Primeiro, eu não perco o mandato, né? Eu sou deputado federal e sou até 2018. Então, eu considero uma licença temporária. O segundo ponto é a importância e a relevância daquilo que você tem como missão. Eu tinha uma missão de ser um deputado de oposição ao governo Dilma, pelas características que eu apresentei como vereador em São Paulo, como líder da oposição ao prefeito Haddad. Acho que consegui chegar em 114 mil votos, que é uma votação expressiva.
e justamente por ser um sujeito de oposição, que fala, que pensa, que briga, que, enfim, que estuda as matérias. A ONG Voto Consciente me deu a nomeação, né, a escolha a indicação como o melhor vereador de São Paulo, pelos critérios objetivos lá da ONG Voto Consciente. Então, isso tudo fez com que 114 mil pessoas acreditassem que era melhor eu estar no Congresso. Ocorre que um convite do governador de São Paulo, do meu estado, do estado dos meus eleitores, para se tornar um executivo no seu governo, na área, na minha opinião, mais importante de todos, que é a questão do combate à pobreza e à desigualdade social, que é a área do desenvolvimento social. É um convite em que eu vou ocupar uma função que, na verdade, sou eu e mais 24 colegas, que são secretários de Estado. Né? Então, é 1 em 24 que vão estar lá lutando para ter um Estado melhor. Isso tem a ver com política, isso tem a ver com Congresso, isso tem a ver com repasse de recursos federais. Né? Então, não perde, digamos, o ambiente de luta política, só que tem uma tarefa mais técnica, uma tarefa mais executiva nesse primeiro momento. Acho que acabaremos tendo mais importância no trabalho aqui do que a importância que eu teria 1 em 513. Aqui nós estamos falando 1 em 24 que tem função executiva. Então, é temporário. Eu entendo o eleitor, mas eu acho que o eleitor também precisa compreender o conjunto da obra. Né? Eu faço parte de um partido político, o governador é do mesmo partido que o meu, fez um convite de uma área relevante e eu não vou perder nem os contatos com a minha bancada do meu partido em Brasília, o meu suplente, que é o deputado experiente, o deputado federal Mendes Tami, que está em contato comigo permanente, e reassumo o mandato assim que concluir o trabalho que o governador me pediu em São Paulo. Assume a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Um dos objetivos ou um dos desafios seria acabar com a extrema pobreza do Estado. Seria isso? Essa é a missão. É difícil? Essa é a missão. Bom, é difícil. Se fosse fácil, já tinham feito, né? Se fosse fácil, já tinham feito. Mas de ser difícil não significa que é impossível. Eu considero hoje que nós temos uma quantidade de famílias, em números absolutos é grande, 300 mil famílias em situação de extrema pobreza no estado de São Paulo. Mas em números relativos, imaginando um estado que tem 12 milhões de famílias, é muito pouco, 300 mil. Por outro lado, é o estado mais rico da federação e que concentra em números absolutos 1 milhão e 700 mil pessoas em estado de miséria, né, na sua região metropolitana. Na verdade, nas 3 principais regiões metropolitanas do estado, que é São Paulo, Campinas e Sorocaba. Aí que está concentrada essa pobreza extrema. Então, a missão do governador é juntar os programas sociais hoje disponíveis. O governador Alckmin deu uma tarefa específica, que é unificar os cadastros, unificar os critérios de elegibilidade para os programas, quem tem direito a acessar esses programas, e focalizá-los. Dar maior foco para atender realmente quem mais precisa e alavancar essas famílias. Doutor Braulio? Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o deputado federal pela sua brilhante eleição e também pelo cargo que exerce. Um comentário somente, é que é uma visão pessoal minha. Né? Eu tive a oportunidade de morar no exterior, de ver vivências políticas diferenciadas. E uma das coisas que me impressionou, por exemplo, na democracia americana, é que determinados cargos exigem um conhecimento técnico. Ou seja, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, nós temos um secretário de saúde que não é médico. Que não é médico. Lógico que não tem nenhum conhecimento técnico diferenciado. Ele poderia não ser médico, mas ele poderia ter um mestrado em gestão de saúde pública, né, ou coisa parecida, ou um doutorado, eu respeitaria. Mas no Brasil é muito comum isso, ou seja, a ação política se sobrepõe à decisão técnica. No caso do secretário, não, porque como é uma pasta que depende da política para ele fazer a intervenção, eu não tenho dúvida nenhuma que a indicação dele é pertinente. Mas numa área da saúde, onde os problemas são eminentemente técnicos, onde a ação política depende do prefeito, da decisão, né? Eu realmente questiono muito. E você vê, não só em São Paulo, em outros lugares também,
pessoas que não são da área da saúde tentando gerenciar o caldeirão da saúde, que é um dos principais problemas da população brasileira hoje em dia. Lelis. Deputado, eu tenho uma não sei se é sugestão, se é apenas uma dúvida. Nós temos 2 restaurantes aqui no estado de São Paulo, uma na cidade de Campinas e um aqui na cidade de São Paulo. Temos até uma filial também aqui em Curitiba. Nós temos uma grande dificuldade de captar colaboradores para trabalhar, principalmente nas áreas de menor ganho financeiro dentro do restaurante, que é a área de ajudante de cozinha, tá? E sempre temos vagas. A gente tenta captar essas pessoas de várias formas e muitas vezes a gente brinca, importa, né? Que a gente pega um conterrâneo nosso do Nordeste, fala, você tem algum primo, amigo que quer vir para cá trabalhar, acaba trazendo ele para cá. Quando vocês vão atrás de erradicar com a pobreza, não é muito lógico falar assim, vamos ter que recolocá-los no mercado de trabalho, entendeu? Essa minha pergunta faço para o seguinte, não precisa qualificação para trabalhar ajudante de cozinha. Você precisa ter boa vontade de ser trabalhador, porque é um trabalho relativamente muito pesado. Você lida o dia todo com faxina, entendeu? E eu não vejo, pelo menos assim, nunca vi, pelo menos, falando assim, algum projeto que fala assim, não, vamos pegar esse pessoal, não ajudá-lo financeiramente, mas sim ajudá-los a se recolocar no mercado e a virar um cidadão produtivo. Não, você tem toda a razão, mas tem projeto. Tem bastante projeto nessa área, inclusive. Quando eu fui secretário municipal de assistência social aqui de São Paulo, 3 anos e meio, a gente criou o restaurante escola lá da Câmara Municipal de São Paulo. E o restaurante escola forma 60 jovens, todos da periferia, todos muito, muito pobres. Acho que o Ciro já almoçou lá. Você pergunta, de onde você é? Parelheiro, de onde você é? Peru, Jaraguá, Pirituba, né? Lajeado, Cidade Tiradentes, é tudo periferia de São Paulo. Com a Fundação Jovem Profissional, eles capacitam, qualificam esses jovens como baristas, garçons e cozinheiros. Né? Quer dizer, eles fazem um rodízio 6 meses, saem todos empregados. Porque, como você disse, Lelis, tem uma demanda enorme por esse serviço em São Paulo. Muito, né? E colegas nossos, inclusive, da nossa área, principalmente nos bairros que nós atuamos, que a gente tem mais contato, vivem um telefone para o outro, você tem alguém da área. Então, assim, é uma área carente. O que eu acho que a gente pode fazer para melhorar essa performance dos programas que existem por exemplo, tem aquela outra organização social chamada Gastromotiva, que também forma jovens da periferia para trabalharem nessa área de serviços de alimentação, que é carro-chefe, digamos, do desenvolvimento de São Paulo, que é a área dos restaurantes e do serviço de alimentação. O que eu acho que a gente pode fazer, Lelis, e como nós todos frequentamos muito seu restaurante, é tentar fazer uma aproximação com as organizações sociais que são conveniadas com o Estado e mesmo com as prefeituras, Campinas Paraná não, mas Campinas, e aproximar a formação desses jovens com um convênio de contratação. Né? Você também não vai poder ficar contratando o tempo todo, mas você dá prioridade à contratação desses jovens formados. Ou com o próprio sindicato das bairros similares. Se fizer um convênio com o sindicato, o próprio sindicato pode acabar indicando para os restaurantes em geral. Ó, nós temos formação de tantas pessoas em tais áreas. A gente tem uma enorme parceria com o Sintoresp, lá com o Calazans, que é o presidente do Sintoresp, que é o sindicato dos funcionários, né, de bares, restaurantes e similares. O Sintoresp tem feito essa ponte para absorver grande parte dessa mão de obra e, obviamente, sindicalizá-los também, né, provavelmente. Mas é isso, quer dizer, a ideia é um jogo de ganha-ganha, onde o governo, sociedade civil organizada, empresários, todo mundo trabalhe para combater a pobreza. E você usou uma coisa muito importante que eu quero destacar aqui, que eu acho que é um divisor de águas entre o que a gente pensa, acho que o Ciro também, que é o seguinte: nós queremos ensinar a pescar. Sim. Nós queremos dar emprego e geração de renda. Ontem eu estive com a dona Lu Alckmin e eu vi o trabalho que o Fundo Social de Solidariedade faz na formação de mão de obra, inclusive para moda, construção. Ou seja, nós queremos ensinar a pessoa a se emancipar. É diferente do que faz a política oficial nacional, que é achar que vai combater a pobreza dando dinheiro. Dar dinheiro não tira famílias da pobreza, ameniza a pobreza, mas não emancipa. E se nós não emanciparmos, nós vamos ter cada vez mais essa pobreza brasileira recrudescida, dura. Sabe? A pessoa não... nós vamos completar esse ano 15 anos de programa de transferência de renda, que começou lá no governo Fernando Henrique, eu e o Paulo Renato, no programa Bolsa Escola Federal. A ideia era vincular educação, formação, qualificação. 15 anos depois, o que a gente tem?
cada vez mais pessoas dependentes do Bolsa Família. Eu preciso ir para o intervalo. Vou democraticamente caçar a tua palavra, Ciro. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso contato agora com Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que está promovendo o concurso fotográfico Minha São Paulo. Zilka Fialho, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, vamos falar sobre este concurso fotográfico, a melhor foto tirada de qualquer ponto da cidade de São Paulo. Não vale foto com participação selfie. Serão descartadas, né? Selfie vai estar tão em moda, mas vai ser descartado, né? Deverão postar suas fotos no site da AFIPESP, da Folha do Servidor Público, a hashtag AFIPESP. Ô, Zilka, qualquer pessoa pode participar do concurso, Zilka? Apenas os servidores públicos associados, o titular ou o dependente, e a regra número 1 é que eles estejam com a matrícula ativa. Outros critérios devem ser obedecidos?
As fotos devem ser postadas apenas no dia 25 de janeiro de 2015, das 0 horas, 23 horas e 59 minutos, com o nome completo do participante e a descrição da imagem com a data e o local de onde ela foi tirada. Mas não tiver página no Facebook, pode enviar as fotos por carta, pelo correio, alguma possibilidade? Pode, Zancopé. O concurso é pela internet, mas exclusivamente por meio da rede social Facebook. Portanto, não serão aceitas imagens que cheguem por e-mail, carta ou qualquer outra forma impressa. Zilka Fialho, alguma consideração importante que deva servir de alerta aos participantes? O regulamento é extenso e é importante que todos fiquem atentos. Aqui seguem algumas dicas do que não fazer, para não ser desclassificado. Então, fotos com imagens ofensivas ou qualquer tipo de injúria ou difamação, foto retirada de sites de busca ou banco de imagens, selfie, ou a utilização de pessoas na imagem, foto com inclusão ou exclusão de qualquer item ou objeto, assim como qualquer outro tratamento nessa imagem. Os participantes eles devem ler o regulamento completo no site da FEPESP, no site www.afepesp.org.br, antes de sair em busca da foto perfeita. A Zilka Fialho, que é supervisora de marketing, falando para a gente sobre este concurso fotográfico Minha São Paulo. Zilka, muito grato pela tua participação, uma boa tarde. Zancopé. Participando desta edição de Gente que Fala, o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, deputado federal Floriano Pêssaro. O empresário Fábio Leles, que é sócio da Leles Tratoria. Nós estamos aqui, precisamos que você esclareça qual é o endereço correto da Leles Tratoria, por favor. A matriz onde fica meu pai, João Leles e eu, é na rua Bela Sintra, 1849, em São Paulo. Nós temos uma casa que é na cidade de Campinas, que é na Avenida Benjamin Constant, e uma em Curitiba, no Paraná, que é onde meu pai reside. Meu pai está morando em Curitiba, ele casou novamente, está morando lá, que fica na rua Gonçalves Dias, 51, no Batel. Confirma para a gente, Bela Sintra? 1849. Também conosco o presidente do CREMESP, que é Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o doutor Braulio Luna Filho, e o empresário Ciro Moura, que é presidente estadual do PTC. Ciro, você foi candidato a governo do Estado de São Paulo, candidato ao Senado, disputando uma das vagas de São Paulo. Por que nunca foi motivado a um cargo, uma disputa parlamentar? Talvez até por uma característica pessoal, mas principalmente que você, como dirigente partidário, você tem uma história. E essa história é sempre meio gangorra. De repente você está em cima, de repente você está embaixo, e você tem que continuar existindo, pregando as suas ideias. Então, de vez em quando, você se expõe, tá? Exatamente passando ideia, como eu estava comentando com você, que quando nós mudamos o nome do partido para PRN, eu votei contra e perdi. E hoje somos PTC, porque o PRN é o mais adequado. Então, de vez em quando se expõe. Nessa eleição, por exemplo, nós fomos tripulantes do mesmo barco. E, na minha opinião, acertadamente. E não é porque ganhamos, porque acho que é realmente o projeto mais sério, mais bem intencionado. E agora eu quero dar a minha opinião, que você me cortou a palavra. Democraticamente. Democraticamente, até agradecer, porque foi democraticamente, mas cortou a palavra. Para dizer o seguinte, no fundo, não é fácil, você fez a campanha, nos encontramos pela campanha, tudo que conversamos, é muito difícil. E fazer o número de votos que você fez é muito difícil. Só que, de repente, você vira secretário e vem a pergunta que eu ouvi aqui. Espera um pouquinho. O que é isso? É missão, dentro de um projeto que nós estamos juntos. Começamos com 15 partidos e já somos agora, no exercício, 16, remando ao favor. Então, eu tenho certeza absoluta que você, no seu íntimo, queria cumprir com seus eleitores o mandato que lhe foi dado. Mas, em compensação, você abre mão disso para querer fazer mais por eles na secretaria que você está. Então, essas nuances da política, quer dizer, é um time. Ou você joga na posição que o time precisa ou não ganha o campeonato. E a nossa intenção é ganhar o campeonato. Eu acho que, só para complementar o que o Ciro está dizendo, nós que acreditamos na necessidade de uma reforma política, nós sabemos que o eleitor, ele ainda espera um salvador da pátria, né? Eu não tenho a menor dúvida que os meus 114 mil eleitores entendiam, ao votar em mim, que eu seria um fator de modificação no Congresso. Na verdade, ao votar em mim, eles estão votando num partido político, num programa de governo,
que era do Aécio e do Geraldo, num time, como disse o Ciro, né? Então, se nós tivéssemos no Brasil um sentimento mais partidário, programático, isso não seria tão dolorido, porque ao votar em mim estariam votando especificamente num programa, num partido, num time, não é? Então a minha entrada em campo ou não seria tão dura para o eleitor. E hoje o eleitor votou no Floriano. Então a não entrada em campo do Floriano lá em Brasília dói para o eleitor. Ele não entende que o Tami, que é o meu primeiro suplente, pode fazer mais, igual ou mais que eu, até pela experiência que tem, né? Pode ser bom em algumas coisas e eu poderia ser melhor em outras. O fato é que, como disse o Ciro, nós temos uma missão a cumprir. E essa missão não é individual. Essa é uma missão coletiva. É um time, é um grupo político grande, né, que faz parte com vários outros partidos aliados e coligados, e que, portanto, a soma disso que dá o resultado, o produto que eu acho que o meu eleitor espera. Ciro Moura, 461 anos São Paulo no próximo domingo, e a gente assiste todos os problemas que se repetem. Nós, como somos mais experientes, né? Mais antigos e, portanto, mais experientes. Doutor Braulio, eu, você, nós somos um pouco mais experientes que a ala jovem que está à minha direita. À nossa direita. Mas os problemas se repetem. Agora, janeiro era sempre, né, famoso pelo excesso de chuvas. Então inundava todo o Mercadão ali, a gente ia assistir, né, o Tamanduateí cheio, aquele negócio todo, né? Este ano é diferente. Este ano nós não temos alguns alagamentos, mas a situação é diferente. Hoje a estiagem é impiedosa, né, nos últimos meses, tem se agravado neste início de ano. Qual é o cidadão Ciro Moura na cidade de São Paulo vê isso? Olha, eu acho que realmente você está com um problema de água. Em compensação, te sobra árvore. Só o nó é quando ela cai na sua cabeça. Então, veja, gestão e administração tem que ser exercida. Você não pode ficar voando. O mundo não é virtual, ele é real. Se você... Então, a inoperância que temos hoje na prefeitura, em São Paulo, é um negócio absurdo, pessoal. E não é porque eu acho, é porque é. O que está acontecendo hoje, e você... Qual é a solução? A árvore está podre e vai cair. Você viu como você é inteligente? Você já descobriu que a árvore podre cai, mas tem gente que não entendeu isso. Agora, a água, está tudo pessimizado, é uma situação difícil, tem que haver conscientização, tem que economizar. Hidroelétrica gera energia com água e vai ter problema também. Então agora, e hoje estão criticando que o Brasil está comprando um pouco da energia da Argentina. Ué, se precisa, você compra. É mais barata, mais cara. Então tem que gerir uma crise. Mas se nós, população, não participarmos desse espírito de time dos brasileiros de São Paulo, cidade e estado, meu amigo, seu time perde, não é ganha o campeonato. Agora, cuidado com a árvore. Mas, doutor, o senhor sabe que hoje a medicina é muito de engenharia, tá certo? Está cheio de médico fazendo válvula. Eu me lembro de um médico amigo meu no INCOR, falou, Ciro, hoje eu não sei se sou médico ou engenheiro. Então não há problema que um secretário de saúde seja engenheiro. O que ele não pode é tirar a pilha errada do marca-passo do cara, que aí ele morre. Então, veja, essas incongruências que você coloca, é tão óbvio. Eu sou antigo por isso. Eu acho que ladrão tem que ser preso, vagabundo não tem que ganhar nada, sabe? A educação é obrigatória. Não, você me permite uma parte? É só na política que um médico pode virar piloto de um Boeing. Só na política. Na vida real, isso não dá certo. E eu chamei, puxei, ele reagiu, graças a Deus, eu estou do seu lado. Então, cada macaco no seu galho. Então, parar de inventar que 1 mais 1 é igual a 3. Ciro, mas assim, nós já passamos por tanta coisa, mesmo sendo jovem, estou com 41 anos de idade, mas assim, menino, na minha área... Já fizemos isso. Já tive isso também. Mas já vi plano cruzado, plano URV, já vi cruzado novo, cruzado velho, inflação 80%, meu pai brigando à noite para trocar preço de cardápio, porque no outro dia tinha que, senão ia perder preço. Então, acho que o brasileiro é calejado por passar por crise. O grande erro que eu acho, e assim, daí eu acho que falta a responsabilidade, talvez, de uma nova política, de buscar essa responsabilidade, talvez, no político, é de expor a realidade da situação. Nós passamos uma política agora há pouquíssimo tempo,
tá? E o que mais se falava assim, não se preocupem. Né? E hoje o discurso é completamente outro. E não estou culpando PSDB ou PT, eu sou partidário nesse sentido. Eu acho que numa congruência de todo mundo falar a mesma língua. Brasileiros, nós estamos passando por essa situação. Ela vai perdurar. Eu acho que a tecnologia hoje dá pelo menos um parâmetro de falar assim, isso vai durar pelo menos mais 1 ou 2 anos. Sabe? Imagino eu, pelo menos, que a eficiência, a tecnologia possa falar esse tipo de situação. E o brasileiro se prepara, eu acho que ele se adequa a esse tipo de situação. Mas deixou secar os reservatórios primeiro, para depois falar assim, agora nós vamos tomar uma providência. Tá? E aí é que eu acho que é o erro. Eu acho sinceramente, nós podemos sim, e isso não é culpa do governador, que não choveu, não é culpa do prefeito, não é culpa de ninguém, do presidente, tá? Mas a gestão de falar assim, ó, a situação já estamos nos 50%, a partir de agora fecha o reservatório à noite, talvez, entendeu? E buscar uma outra situação. Agora a gente vai administrar a crise. Só quero fazer um comentário também do mundo real, como disse o Dr. Braulio aqui. Primeiro, nós estamos gerenciando uma crise de água há praticamente 20 meses. Né? A Sabesp começou com as primeiras campanhas. Bom, campanha de conscientização de uso da água sempre existiu e ela é constante. Quer dizer, hoje desperdiça água quem é burro, né? Só pode ter esse termo. Eu não posso usar outro termo para falar alguém que desperdiça água sabendo que a água é um líquido tão precioso e vai ficar tão precioso quanto o petróleo no futuro. Bom, em que pese nós temos poluído todos os nossos rios, mananciais, né? A população continua... Eu não vou dizer que é ignorância, porque não tem ignorância. Todo mundo sabe que não pode jogar bituca de cigarro no chão, que não pode jogar lata de PET no papel chão. De bala, vamos simplificar. Quer dizer, vamos ser um pouco educados, né? Não precisa de Começa campanha. por aí. As pessoas sabem que não é para jogar coisa no chão e eu continuo vendo coisas absurdas na nossa cidade acontecer, sujando os nossos córregos, os nossos rios, etc. Mas o que eu queria objetivamente responder ao questionamento do Fábio, que eu acho que é importante. Primeiro, nós temos uma crise. Desde o início dessa crise, que começou no final do verão do ano passado, quando nós tivemos um índice pluviométrico muito baixo, o governador disse, olha, nós estamos passando pela maior estiagem da história em 88 anos. É preciso economizar. Em março do ano passado, a Sabesp entra com a bonificação, 25% de desconto. Vai crescendo essa bonificação, as campanhas vão sendo feitas. Agora, o que a imprensa queria é que o governador dissesse, olha, vai ter rodízio no meio da campanha eleitoral. Bom, mas isso não se faz. Não é por causa da campanha eleitoral, é pelo uso político da verdade. Vai ter racionamento. Agora, isso era óbvio, até porque vai ter racionamento. O que eu falei? Rodízio. Racionamento. Até porque, naquele momento, a Sabesp e a sua presidente já haviam assumido que havia uma restrição do uso da água justamente à noite, quando a pressão no encanamento era diminuída. E, portanto, as casas e os bairros mais altos da região metropolitana de São Paulo tinham dificuldade em encher suas caixas d'água à noite. Então, não tem nenhum mistério. Nenhum mistério. O que aconteceu é que a imprensa queria uma notícia bombástica, né? Queria uma frase de efeito para colocar na primeira página do jornal, né? Porque obviamente, teria uso eleitoral. A mesma coisa aconteceu na questão da energia, aí invertendo o partido, porque lá em Brasília foi a mesma coisa. Né? Nós estamos praticamente, a estiagem ela dificulta a produção de energia, na mesma relação, e, portanto, nós vamos passar por uma crise energética, sim, por falta de água. Sim. Né? Então, agora, as pessoas não precisam ser alarmadas, como uma carta que eu vi esses dias circular aí do Oded Grajev, circulou uma carta aí alarmista, uma barbaridade, com erros de interpretação, de informação. Quer dizer, não precisa ser assim. Né? O governo do Estado não fez nada nos últimos 2 anos. Mentira. Não, ele fez muito. Mentira. Nós estamos tendo... Não estou dizendo o que você falou. Estava na carta do Oded. Nós estamos fazendo transposição de represa há 2 anos e meio. Né? Então, é uma constante. Agora, nós temos um problema real. Não tá chovendo pouco. Eu estou dizendo que não está chovendo aí fora. Mas está chovendo nos mananciais, nas cabeceiras. Está, né? Chovendo no lugar errado. Dr. Braulio, Nancy Barros, da Vila Zilda. A saúde pública sempre esteve em causa em todas as esferas. O dever do Estado ficou para segundo plano. Qual a sua opinião sobre clínicas a preços populares? Não, essas são alternativas paliativas, ou seja... sistemas organizados de saúde exigem, né, intervenção estatal.
né? Ou seja, o único país no mundo onde não existem serviços público organizado de grande monta, embora ele seja um país muito rico, é os Estados Unidos. Mas aí os Estados Unidos gastam uma fortuna na gestão da saúde, uma fortuna. Você tem ideia, os Estados Unidos gasta hoje quase 6 vezes o PIB brasileiro, né? E tem quase 100 milhões de pessoas que não têm acesso pleno à saúde lá. 100 milhões. Né? Ou seja, 45 milhões não têm acesso nenhum. Então, não funciona isso. O sistema que funciona tem realmente grande participação estatal. Você vai para a Inglaterra, praticamente 90% é estatal. Né? O sistema de saúde inglês é referência. No Canadá é a mesma coisa. Na França, quase 80% é estatal. Ou seja, é preciso que o Estado entre para valer nisso. No Brasil, nós temos uma lei que permite isso. Qual é o grande problema que aconteceu? O subfinanciamento. O governo central se desvencilhou disso em função de uma estratégia que eu fui contra na época, de municipalização da saúde. Ou seja, toda a estrutura do SUS hoje é jogada nas costas dos municípios, que não aguenta a administração da saúde. Não tem condição de fazer isso. Nós temos que voltar a centralizar isso nos estados e o governo federal se comprometer mais com os recursos, porque todo mundo fala que existe problema de gestão. Mas o Brasil é um dos países que menos gasta na saúde pública. A renda per capita nossa não chega a $400, incluindo 60% do privado. $400 ano. Ou seja, nos Estados Unidos se gasta quase $3.500. A Argentina aqui, que não tem uma saúde nenhuma de referência, e o Chile, gasta o dobro do Brasil. Então nós temos um problema sério de financiamento e temos um problema sério de gestão, que tem que ser discutido, porque do jeito que está, não tem solução. Pêssaro, Jonas da Vila Nova Cachoeirinha, em qual dos Alckmin a gente acredita? Aquele que no ano passado, antes da eleição, anunciava que não teríamos racionamento e até declarou que a crise estava com os dias contados, ou naquele que agora fala que teremos racionamento? Porque são momentos diferentes, né? Eu acho que o que um dirigente fala é a situação atual, a situação do momento, é aquilo que foi feito e aquilo que pode ser feito. A nossa expectativa é que nós tivéssemos o início do verão com chuvas, né? Com voltar ao índice pluviométrico de normalidade. Ainda não está acontecendo. Então, não é acreditar em Alckmin, é avaliar a condição real e momentânea do que está acontecendo. Né? Eu quero dizer o seguinte, nós estamos minimizando, o governo do Estado de São Paulo, está minimizando ao máximo o problema. Mas minimizando do ponto de vista técnico. Nós não queremos criar nenhum alarme a mais do que já tá claro para todo mundo que tem que economizar o máximo de água. E temos que esperar a chuva, sim. E temos que fazer as obras de transposição dos rios locais. O governador agora decidiu uma obra cara. Por que não decidiu antes? Porque é caro. Decidiu que tem que fazer, que é a transposição do Rio Ribeira. Nós vamos trazer água lá da Baixada para São Paulo. Entende? Agora, daqui a pouco vai falar, bom, vamos construir uma usina de dessalinização? Vamos, é caríssimo, mas de repente precisa fazer. Então, veja, o Jonas, não é uma mudança do governador, é gestão. Empresa se dirige assim. Na sua empresa deve ser assim também. Não é o que o chefe falou em janeiro do ano passado, ou em março do ano passado, que é uma lei e que tem que ser cumprida cegamente. Não, pode mudar no meio do caminho. Nós estamos vivendo um momento de crise econômica, nós vamos viver problemas de crise energética. Então, é administrar o momento. Óbvio, com planejamento, com tudo isso. Mas nós temos que administrar o momento. Não, eu acho, o que ele falou assim sobre gestão, foi muito dito aqui na mesa, eu acho isso uma responsabilidade do nosso governador. Eu votei no governador, Geraldo Alckmin, acredito que ele é um grande gestor. Eu brinco até alguns anos e falo assim, se ele tivesse tanto carinho quanto competência que ele tem de gestão, ele já era presidente da República, tá? E dele não ter feito algumas obras, no meu entendimento, ou anunciado algumas obras, era porque ele não tinha certeza se ele ia ficar ou se ele ia sair. Acho que seria muita responsabilidade ele já falar, vou fazer tal coisa, e de repente não seria feito e ficaria nas costas dele o não feito, o não anunciado. Acho que é responsabilidade, sim, é fazer aquilo que está na sua competência. Fora disso, não. O Márcio Caldas de Moema, Fábio Leles, ele fala sobre os food trucks no mundo inteiro chegando no Brasil. Eu acho isso uma grande sacada, principalmente se você levar em consideração que há muito espaço, não só em São Paulo, como no Brasil, para esse tipo de segmento. Tá? Não acho isso uma solução
vamos falar assim, alimentícia ou mesmo de irradiação da falta de emprego. Muito pelo contrário, vai ser um segmento. Acho que demorou já um pouco, por exemplo, de alguns restaurantes, não digo no meu caso, que eu não tenho intenção disso, mas alguns que vão fazer, por exemplo, segmentar nos food trucks, tá? Fazer pequenas franquias de food trucks dessa situação, mas não acho que é uma coisa que vai acalentar a economia ou acalentar o desemprego. É mais uma tendência que o Brasil está trazendo, que veio para o Brasil para ficar, mas que não vai ser de grande impacto. Jaime do Jardim Bonfilholi, Dr. Braulio, qual a sua posição sobre a entrada de médicos estrangeiros, principalmente designados para o interior? Pergunta o Jaime. Então, nós temos um grande problema no Brasil em relação à distribuição de médicos. Os médicos, como qualquer estudo demonstra, eles tendem a ficar em centros onde há desenvolvimento socioeconômico. Isso é no mundo inteiro. Ou seja, se você for na Alemanha, falta médico no interior da Alemanha. Se você for nos Estados Unidos, onde eu estudei, falta um médico no interior dos Estados Unidos. Então, no Brasil também. O que agrava o processo no Brasil é que o país é muito grande. O país é muito grande e o país tem muitos municípios e a maioria desses municípios não tem condições socioeconômicas de manter uma estrutura de saúde. Quanto à política do governo de trazer médicos estrangeiros, tem muitos brasileiros que estudam fora, e colocar no interior, na periferia da grande cidade, os Conselhos Regionais de Medicina têm se posicionado contra pela maneira como o governo fez. O governo fez de maneira autoritária e o governo teve que criar leis, porque as leis do país não permitiam que um médico, sem comprovação da sua capacidade técnica, exercesse profissão no país, como é assim em qualquer país civilizado. Quando eu exerci medicina nos Estados Unidos, eu tive que provar minha competência técnica e tive que fazer prova para isso. Quando qualquer médico que vai para qualquer outro país vai ser exigido isso. Não importa se eu era um professor com PhD, não importa. Eu tenho que comprovar isso. No Brasil, o governo fez a revelia dessas leis. Criou uma lei atropelando. Lógico que nós nos sentimos. Nós não sabemos o grau de competência desses médicos. Foi por isso que os conselhos regionais se colocaram contra. Doutor Braulio, eu agradeço a gentileza da tua participação no nosso Gente que Fala e tenho certeza que o CREMESP está com bons rumos. Parabéns pela tua eleição, tua posse toda. Muito obrigado, é sempre um prazer estar participando de programa com essa envergadura. Doutor Ciro Moura, agradeço a gentileza de ter aceitado o nosso convite. Tinha uma pergunta lá, mas eu não consegui interpretar. Passou a palavra novamente. Você pode. Olha, na verdade, quem agradece sou eu, porque a gente vem aqui e fala. Vou continuar insistindo na questão de conduta, mas também se ouve muito, se aprende muito e ouve-se novas ideias. Porque realmente alguém que um dia pensa que já sabe tudo, é melhor esquecê-lo. Então, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, prazer em vê-los. Pedro, sucesso. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado, querido. Eu também torço por você. Tá, obrigado. E eu quero te dizer, meu filho, que hoje um dia disse a mim, pai, esse país está muito difícil, e foi embora. E eu não pude dizer, fica complicado. Mas quando ele vem aqui, a primeira coisa que ele quer fazer, ele quer ir almoçar no Lely, o correto, que você acabou de dar o endereço agora. Obrigado. Então, obrigado, doutor, Ciro. Sucesso. Muito obrigado. E vê se o senhor consegue botar engenheiro na engenharia. Boa tarde. O doutor Ciro Moura fez uma campanha onde ele se recusou a aparecer na TV no horário eleitoral. Época, você não, Pêsaro. Obrigado, Pêsaro. Eu que agradeço, viu? Um abraço a todos. Não chama atenção. Estratégia é maravilhosa. É um prazer imenso estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com os ouvintes, né? Agradecer a todos na figura do Jaime do Bonfilholi, que está sempre ligado aqui na nossa rádio. Muito obrigado e contem comigo. Sucesso para você. Muito obrigado. Fábio Leles, confirma para a gente, Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 1849, estamos abertos todos os dias, sábados, domingos, feriados. Leles Tratoria, um Leles dos mais Tratoria. tradicionais endereços da gastronomia em São Paulo. Parabéns. Obrigado a vocês. Gostaria de agradecer o convite e dizer que é o que eu penso realmente, que esse tipo de discussão aqui que pode trazer melhoras para a nossa cidade, para o nosso convívio, para o nosso país. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Berebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler.
Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.